Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração. E aproveita para deixar nos comentários de onde você está ouvindo essa história. É incrível ver até onde essas histórias conseguem chegar. Agora, vamos à história. A casa do Barão Viúvo permanecia de pé como um monumento ao silêncio. Erguida sobre a colina mais alta da região, a antiga propriedade de pedra parecia observar o vilarejo com a mesma frieza que seu dono observava o mundo desde que enterrara a esposa. As janelas altas raramente se abriam por completo, e os corredores longos guardavam ecos de passos que já não existiam. Tudo ali respirava ausência. O Barão Álvaro era um homem respeitado, temido até, mas não amado. A viuvez lhe roubara mais do que a companheira, levara-lhe o riso, a paciência e qualquer esperança de leveza. Vestia-se sempre em tons escuros, como se o luto fosse uma segunda pele, e seus olhos carregavam uma melancolia permanente, dura demais para ser chamada de tristeza comum. Desde a morte da baronesa, ele se fechara para o mundo. Criava o filho pequeno quase em silêncio, delegava ordens com frieza e evitava qualquer contato que não fosse estritamente necessário. O coração do barão parecia um território interditado. Foi nesse cenário que Joana chegou. Ela apareceu numa manhã nublada, conduzida pela governanta-chefe com uma mala pequena demais para quem trazia uma vida inteira dentro. Vestia roupas simples, gastas pelo tempo, e mantinha o olhar baixo, não por submissão, mas por hábito. Havia aprendido cedo que olhar demais podia custar caro. Joana tinha pouco mais de 20 anos, mas seus olhos denunciavam cansaços antigos. Havia marcas invisíveis em sua postura. Ombros sempre tensos, passos silenciosos, como quem aprendeu a não ocupar espaço. Ainda assim, algo nela destoava da miséria que trazia consigo, uma delicadeza natural, quase deslocada naquele ambiente austero. "Esta é a nova criada", anunciou a governanta seca. "Veio do interior, discreta, trabalhadora." O barão mal levantou os olhos dos papéis. "Desde que saiba obedecer", respondeu sem emoção. Joana ouviu, sempre ouvia. Mas naquele instante, algo a fez erguer o olhar por um segundo, e foi o suficiente. Os olhos do barão encontraram os dela. Não houve palavras, apenas um choque breve, quase imperceptível, como o atrito de duas almas feridas que se reconhecem sem saber por quê. O barão desviou o olhar primeiro, incomodado, não com ela, mas com o que sentira. Joana abaixou a cabeça novamente. O coração acelerado. Ela não sabia explicar, mas naquele instante sentiu algo que não sentia havia anos. Segurança, uma sensação perigosa. Os dias seguintes passaram lentos, obedecendo à rotina rígida da casa. Joana trabalhava desde o amanhecer até o cair da noite. Limpava, cozinhava, cuidava das roupas, sempre em silêncio. Ninguém lhe fazia perguntas. Ninguém se interessava por sua história. Aquilo, de certo modo, a tranquilizava. O barão a observava à distância. Não era curiosidade comum. Era uma inquietação discreta, quase irritante. Ele percebia detalhes que não queria perceber. A forma como ela se movia sem fazer ruído. O cuidado excessivo com o filho dele. O modo como estremecia quando alguém falava mais alto. Certa noite, ao passar pelo corredor, o barão ouviu um som inesperado. Era canto, uma melodia baixa, suave, antiga. Não vinha de lugar algum que ele reconhecesse como vivo dentro daquela casa. Seguiu o som até a cozinha e encontrou Joana junto ao fogão apagado, embalando o menino adormecido nos braços. Ela cantava para ele. Quando percebeu a presença do barão, calou-se imediatamente e tentou se afastar. "Continue", disse ele antes que ela pudesse sair. Joana hesitou. "Desculpe, senhor. Eu não devia..." "Ele dormiu melhor hoje", interrompeu. Não gritou, não chorou, era verdade.
O filho do barão, desde a morte da mãe, sofria de crises noturnas, mas naquela noite dormira em paz. Joana assentiu, sem sorrir. Crianças sentem quando a casa está vazia de afeto, respondeu quase num sussurro. O barão franziu o senho. Afeto não paga contas, mas salva vidas, ela murmurou, sem perceber que falara demais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela se deu conta do erro e abaixou a cabeça. Perdoe-me. O barão a observou longamente. Aquela resposta não vinha de uma simples criada. Havia experiência ali, dor, algo vivido. Pode ir, disse por fim. Mas naquela noite, ele não dormiu. O amor de Joana não nasceu de imediato. Não foi paixão à primeira vista, foi algo nem mais perigoso, proibido, admiração silenciosa. Ela o via caminhar pelos corredores como um homem que carregava o peso do mundo nos ombros. Via sua solidão refletida na própria. Ela se apaixonou sem perceber. Apaixonou-se pelo modo como ele falava pouco, pela forma como protegia o filho com rigidez disfarçada de frieza, pelo respeito distante que jamais ultrapassava a linha da humilhação, diferente de tudo que ela conhecera antes. Mas Joana sabia qual era o seu lugar. Ela era apenas uma empregada, e havia algo mais, algo que ela escondia com mais cuidado do que seus sentimentos. Todas as noites, antes de dormir, ela trancava a porta do pequeno quarto e verificava a mala sob a cama. Dentro dela, embrulhados em pano grosso, estavam documentos antigos, uma medalha enferrujada e uma carta jamais enviada. Provas de um passado que não podia ser revelado. Um passado que, se viesse à tona, destruiria não só a vida dela, mas também a do barão. Joana tocava aqueles objetos com mãos trêmulas, como quem toca uma ferida aberta. Ninguém pode saber, sussurrava para si mesma, nem mesmo ele, especialmente ele. Enquanto isso, o barão começava a mudar, contra a própria vontade. Notava que a casa parecia menos fria, que o filho sorria mais, que o silêncio já não era tão pesado. E tudo isso o irritava profundamente, porque vinha dela. Ele não sabia o nome do que sentia. Apenas sabia que aquela jovem simples despertava algo que ele jurara enterrar, junto com a esposa. E não sabia, ainda, que a presença de Joana ali não era obra do acaso. O destino já havia começado a puxar os fios. E o segredo que ela escondia estava mais próximo de ser revelado do que ela imaginava. Joana aprendeu rápido que naquela casa tudo tinha um peso maior do que parecia. Cada porta fechada guardava um silêncio antigo. Cada olhar desviado escondia algo que ninguém ousava nomear. E ainda assim, ela se movia por aqueles corredores como se sempre tivesse pertencido ali. Não por direito, mas por destino. O barão Álvaro começou a notar isso com um incômodo crescente. Ele se irritava por pensar nela quando não devia, pela forma como sua presença alterava a rotina sem jamais quebrar as regras. Joana não pedia nada, não reclamava, não chamava atenção. E talvez fosse exatamente isso que o perturbava. Ela existia sem exigir. Certa manhã, Álvaro desceu mais cedo do que o habitual. Encontrou Joana no jardim interno, ajoelhada na terra úmida, limpando ervas daninhas com cuidado quase reverente. O sol, ainda tímido, iluminava seus cabelos presos de forma simples, e por um instante o barão parou. Observou. Havia algo profundamente íntimo naquela cena, como se ela conversasse em silêncio com a terra, como se o mundo ali fosse menos cruel. Não precisava estar aqui tão cedo, disse ele, quebrando o momento. Joana se sobressaltou, levantou-se rápido demais, limpando as mãos no avental. Eu quis adiantar o serviço, senhor. Álvaro percebeu o medo no gesto, não medo dele exatamente. Medo do erro, da punição, da perda. Aquilo o atingiu mais do que deveria. Não precisa se justificar, respondeu num tom mais brando do que pretendia. Apenas não se esforce além do necessário. Joana assentiu, surpresa. Sim, senhor.
Ele ia se afastar, mas algo o fez parar. Joana, chamou e estranhou o próprio impulso de dizer o nome dela. Ela ergueu os olhos. O menino, ele tem dormido melhor. Fez uma pausa. Obrigado. Joana sentiu o peito apertar. Eu só faço o que posso. Álvaro a encarou por um segundo a mais do que o apropriado. Depois virou-se e foi embora, deixando para trás uma Joana com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Ela ficou ali, imóvel, porque naquele simples obrigado havia algo perigoso, reconhecimento. E ela sabia que reconhecimento era o primeiro passo para a ruína. À noite, Joana chorou em silêncio. Sentada na cama estreita do quarto pequeno, abraçava os joelhos enquanto lágrimas escorriam sem som. Não era tristeza apenas, era medo. Medo do que crescia dentro dela como uma raiz impossível de arrancar. Ela se apaixonara, não por um homem comum, mas por um barão viúvo, inalcançável, cercado por paredes sociais tão altas quanto as da própria casa. E o pior, ela sabia que aquele amor era uma sentença. Isso não pode acontecer, sussurrou para si mesma, mas o coração não obedecia. Na mala escondida sob a cama, os documentos pareciam pulsar, como se sentissem a aproximação do perigo. Joana abriu o pano grosso e encarou a medalha antiga. Passou os dedos por ela, com os olhos marejados. Se ele souber, murmurou, incapaz de completar a frase. Ela sabia exatamente o que aconteceria. Não apenas seria expulsa, seria destruída. Enquanto isso, Álvaro enfrentava seus próprios fantasmas. Naquela noite, caminhava pelo escritório com passos pesados. A lembrança da esposa morta surgia com frequência, mas agora vinha acompanhada de algo novo. E isso o enchia de culpa. Ele se sentia traidor. Não porque desejasse Joana, mas porque sentia paz perto dela. Uma paz que julgava não merecer. Uma paz que não existia desde o enterro. Ela é apenas uma empregada, disse em voz alta, como se precisasse ouvir, mas a frase soava vazia. Álvaro não era um homem tolo. Percebia os olhares breves, o cuidado exagerado, o silêncio carregado entre eles. Percebia também o modo como Joana se encolhia ao menor sinal de conflito, como se estivesse sempre pronta para fugir. Aquilo não vinha do nada. O que você esconde, Joana? Murmurou. Ele não sabia, mas havia alguém na casa que também observava e que não via Joana com a mesma delicadeza. A governanta-chefe, Dona Matilde, desconfiava. Era uma mulher dura, moldada por anos, servindo famílias ricas e aprendendo que segredos eram armas. Notara a mudança no barão. Notara o brilho diferente nos olhos do menino. E, principalmente, notara Joana. Moça quieta demais sempre traz história, pensava. Certa tarde, Matilde decidiu segui-la. Joana caminhava pelo corredor lateral, levando roupas limpas, quando sentiu um arrepio estranho. Não era frio, era instinto. Virou-se, mas não viu ninguém. Mesmo assim, apertou o passo. Matilde observava de longe, anotando cada gesto, cada silêncio, cada cuidado exagerado. Essa não é quem diz ser, concluiu, e decidiu descobrir. O momento mais perigoso veio dias depois. O filho do barão adoeceu subitamente. Febre alta, delírios, choro incessante. Os médicos demoravam a chegar e o pânico tomou conta da casa. Álvaro andava de um lado para o outro, o desespero estampado no rosto. A lembrança da esposa morrendo em uma cama semelhante quase o fez perder o controle. Ele vai morrer, murmurou com a voz quebrada. Joana entrou no quarto sem ser chamada. Senhor, posso tentar algo? Matilde arregalou os olhos. Você não foi chamada. Mas Álvaro ergueu a mão. Deixe-a. Joana aproximou-se da cama com segurança inesperada. Tocou a testa do menino, examinou a respiração, pediu água quente, ervas, panos limpos. Seus movimentos eram precisos, experientes. Álvaro observava, atônito. Onde aprendeu isso? Perguntou. Joana hesitou por um segundo fatal.
Com minha mãe, respondeu. A febre começou a ceder horas depois. O menino dormiu profundamente, respirando em paz. Álvaro sentou-se à beira da cama e levou as mãos ao rosto, emocionado. Você salvou meu filho, disse, a voz embargada. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Fiz o que precisava ser feito. Ele levantou-se e, num impulso, segurou as mãos dela. Foi um toque breve, mas suficiente. Joana sentiu o mundo girar. Álvaro sentiu o coração quebrar mais uma vez, porque naquele instante soube, não era apenas gratidão. Eles se afastaram rápido demais, como dois culpados, e Matilde viu tudo. O olhar da governanta escureceu. Agora eu tenho certeza, pensou, e vou arrancar a verdade. Naquela noite, Joana não conseguiu dormir. Sentia que algo havia mudado de forma irreversível. O toque ainda queimava em suas mãos. O olhar do barão, carregado de algo que ela não podia permitir, perseguia seus pensamentos. Ela abriu a mala novamente, pegou a carta, leu as primeiras linhas com os olhos marejados. A verdade estava ali, e o tempo estava acabando. O amor que ela tentava esconder começava a chamar atenção demais, e o segredo que mantinha enterrado começava a exigir seu preço. Joana acordou com a sensação de que não estava mais sozinha no mundo. Não porque alguém estivesse em seu quarto, mas porque algo invisível havia mudado de lugar dentro dela. Como se a linha que separava o antes e o depois tivesse sido cruzada na noite em que o barão segurara suas mãos. Ela sabia. Aquilo não podia se repetir. Vestiu-se rapidamente, prendeu os cabelos com mais cuidado do que de costume e respirou fundo antes de sair. Cada gesto era um esforço para manter o controle, para parecer apenas o que sempre fora ali, uma empregada silenciosa. Mas os corredores pareciam observá-la, Dona Matilde também. A governanta já a esperava na cozinha, em pé, braços cruzados, o olhar afiado como lâmina. Joana sentiu o estômago revirar. Dormiu bem? Perguntou Matilde num tom falsamente cordial. Sim, senhora, respondeu Joana sem erguer os olhos. Curioso, murmurou a governanta. Depois de uma noite tão agitada. Joana engoliu em seco. O menino tentou justificar. Eu sei muito bem o que aconteceu, interrompeu Matilde. O que eu não sei é como você sabia exatamente o que fazer. O silêncio caiu pesado entre elas. Joana continuou trabalhando, fingindo não ouvir, mas o coração batia forte demais. Criadas do interior geralmente sabem lavar chão, não tratar febres graves, continuou Matilde, caminhando ao redor dela. Onde você aprendeu aquilo, Joana? A pergunta ficou suspensa no ar. Já respondi isso, disse Joana, com a voz controlada. Com minha mãe. Matilde sorriu de lado. Engraçado. Sua mãe devia ser uma mulher muito instruída. Joana não respondeu. E foi exatamente isso que confirmou as suspeitas da governanta. O barão Álvaro também não estava em paz. Passara a manhã inteira tentando se concentrar nos negócios. Mas os números se embaralhavam. A imagem de Joana curvada sobre o filho, o olhar firme, as mãos seguras, tudo aquilo o perseguia. Ela não era apenas uma criada, e ele sabia disso agora. Chamou Matilde ao escritório no fim da tarde. Quero saber mais sobre a nova empregada, disse direto. A governanta arqueou levemente as sobrancelhas. Sobre Joana? Sim. De onde veio? Quem é a família? Por que veio parar aqui? Matilde mediu cada palavra antes de responder. Ela fala pouco, evita perguntas. Não tem referências, nenhuma carta, nenhuma visita. Isso não é crime, retrucou Álvaro. Não, concordou Matilde, mas é estranho. Álvaro sentiu um incômodo súbito. Tome cuidado com suas conclusões, Matilde. Sempre tomo, senhor, respondeu ela. Justamente quando saiu do escritório, Matilde já tinha um plano formado. Naquela noite, Joana foi chamada à sala de costura. Encontrou Matilde sentada à mesa, com uma vela acesa e um objeto diante dela, a medalha antiga. O mundo de Joana parou. Onde?
Sua voz falhou. Onde conseguiu isso? Estava em sua mala, respondeu Matilde fria. Uma criada não deveria esconder objetos de valor sem informar. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Por favor, começou. O que é isso, Joana? Perguntou a governanta. Uma lembrança, um símbolo ou uma prova? Joana respirava com dificuldade. Não é da sua conta. Matilde inclinou-se para a frente. Tudo que entra nesta casa passa a ser da minha conta. Joana fechou os olhos por um instante. Pensou em fugir, pensou em negar, pensou em mentir, mas havia algo no olhar de Matilde que dizia que já era tarde demais. Você não é quem diz ser, afirmou a governanta, e eu vou descobrir. Se contar ao barão, Joana começou com a voz quebrada. O barão merece saber quem anda tão perto do filho dele, interrompeu Matilde. A ameaça estava feita. Na madrugada, Joana tomou uma decisão. Abriu a mala pela última vez naquela casa. Pegou a carta, os documentos, passou os dedos sobre cada detalhe, como quem se despede de uma parte de si. Chorou em silêncio, porque sabia, o segredo não podia mais ser mantido ali. Enquanto isso, Álvaro caminhava inquieto pelo quarto do filho, observando-o dormir. Sentia uma angústia que não sabia explicar, uma sensação de perda iminente. Não me tire isso também, murmurou, sem saber exatamente a quem se dirigia. Quando saiu, viu Joana no corredor segurando a mala. Vai aonde? Perguntou surpreso. Ela congelou. Levantou os olhos devagar. Preciso ir embora, senhor. O coração de Álvaro deu um salto doloroso. Por quê? Joana engoliu as lágrimas. Porque ficar é perigoso. Para quem? Insistiu ele. Ela o encarou por um segundo longo demais. Para todos nós. E passou por ele, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Álvaro ficou parado, sentindo algo se romper dentro do peito. Naquela noite ele percebeu, estava prestes a perder Joana, e ainda não fazia ideia de que, ao perdê-la, descobriria a verdade que mudaria sua própria história. Joana não levou quase nada. A mala leve era mais um símbolo do que uma necessidade. O peso verdadeiro estava dentro do peito, apertando-lhe a respiração enquanto atravessava os portões da propriedade ainda antes do amanhecer. O céu estava cinzento, como se soubesse que algo seria quebrado naquele dia. Ela caminhava rápido, sem olhar para trás. Cada passo era uma despedida silenciosa. Do quarto pequeno, do menino adormecido, do som dos corredores e, sobretudo, do homem que aprendera a amar em silêncio. O barão Álvaro não conseguiu dormir. A imagem de Joana indo embora com a mala gravara-se em sua mente como uma ferida aberta. Havia algo errado demais naquela saída apressada. Algo que não combinava com abandono voluntário. Antes mesmo do sol nascer, ele tomou uma decisão. Prepare o cavalo, ordenou a um dos empregados. Agora, não explicou nada a ninguém. Apenas seguiu o instinto que há muito ignorava. O de não deixar o que ama escapar sem respostas. Joana já havia alcançado o caminho de terra quando ouviu o som dos cascos atrás de si. O coração quase saltou do peito. Não precisava virar para saber quem era. Joana! A voz de Álvaro ecoou firme, mas havia urgência nela. Ela parou, porque fugir era inútil agora. Virou-se devagar, apertando a mala com força. Eu pedi para ir, disse quando ele desmontou. E eu pedi para ficar, respondeu ele, aproximando-se. Pelo menos para explicar. Joana respirava com dificuldade. Não posso, Por quê? Insistiu. Você salvou meu filho, mudou minha casa e some como se fosse uma criminosa? As palavras doeram. Talvez eu seja, murmurou ela. Álvaro franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Joana sentiu as pernas tremerem. Olhou ao redor. O campo estava vazio. Não havia mais para onde correr. Há coisas... Começou, a voz falhando. Coisas que o senhor não pode saber. Não decida isso por mim, disse ele mais próximo agora.
Eu mereço a verdade. Ela fechou os olhos. Porque sabia que aquele momento mudaria tudo. Abriu a mala, tirou de dentro o pano grosso, depois os documentos. Por fim, colocou a medalha antiga na palma da mão. Álvaro arregalou os olhos. Isso, murmurou. Onde conseguiu isso? Pertenceu ao meu pai, respondeu Joana, quase num sussurro. Seu pai quem? Joana ergueu os olhos. Um homem que o senhor conheceu. O ar pareceu rarear. Não brinque comigo, disse Álvaro, a voz endurecendo. Eu jamais ousaria, respondeu ela com lágrimas escorrendo. Meu pai foi Sebastião de Alencar. O nome caiu como um trovão. Álvaro recuou um passo. Sebastião de Alencar. O homem acusado de traição. O homem que fora expulso das terras, desonrado publicamente. O homem que desaparecera, deixando uma mancha que nunca fora apagada. Ele morreu como um criminoso, disse Álvaro quase para si. Não, Joana respondeu com firmeza inesperada. Ele morreu como um homem inocente. Álvaro sentiu o chão se mover. Isso é impossível. Não é, ela insistiu. E eu posso provar. Ela estendeu os documentos com mãos trêmulas. Essas cartas, essas assinaturas, mostram quem realmente roubou, quem realmente traiu. Álvaro não tocou nos papéis. Por que me dizer isso agora? Joana engoliu o choro. Porque o senhor foi parte disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O senhor não acusou meu pai, continuou ela, mas se beneficiou da queda dele. As terras que hoje pertencem à sua família eram nossas. Álvaro sentiu o coração despencar. Eu não sabia, murmurou. Mas viveu com isso, respondeu Joana. Ele fechou os olhos, atormentado. Então você veio aqui por vingança? Joana balançou a cabeça com força. Não, se fosse isso eu teria falado antes. Eu vim porque não tinha para onde ir, porque eu precisava sobreviver. E porque a voz quebrou. Porque eu não sabia que ainda era possível amar alguém dessa forma. Álvaro abriu os olhos lentamente e viu verdade, não ódio. Dor. O momento foi interrompido por passos apressados. Matilde surgiu ao longe, acompanhada de 2 empregados. Senhor, chamou. O que significa isso? Joana sentiu o pânico voltar. Álvaro se colocou instintivamente à frente dela. Significa que esta conversa acabou, disse firme. Matilde notou os documentos nas mãos de Joana. Então é verdade, murmurou. A filha de Sebastião. Basta, ordenou Álvaro. O senhor não pode encobrir isso comigo, retrucou Matilde. Isso pode destruir sua reputação. Álvaro virou-se para ela, o olhar duro como pedra. Algumas verdades merecem destruir reputações. Matilde se calou. Joana olhou para Álvaro atônita. O senhor não precisa fazer isso. Preciso, respondeu ele, porque se o que você diz for verdade, eu vivi sobre uma mentira. Ele estendeu a mão. Volte comigo. Joana hesitou apenas um segundo, então aceitou. Enquanto retornavam à casa, ambos sabiam. Nada seria como antes. O segredo havia vindo à tona e agora exigia justiça e amor e um preço alto demais para ser pago sem dor. O retorno à casa não foi silencioso como Joana imaginara. Assim que atravessaram os portões, a sensação era de que todos sabiam. Os empregados desviavam o olhar, cochichavam entre si, como se a presença dela tivesse ganhado um novo peso. Não mais o de uma simples criada, mas o de alguém que carregava uma ameaça invisível. Joana sentia isso na pele. Caminhava alguns passos atrás do barão Álvaro, como sempre fizera, mas agora a distância parecia maior. Não por ordem, mas por medo. Medo de que ele se arrependesse. Medo de que tudo desmoronasse. Álvaro, por sua vez, estava em guerra consigo mesmo. Cada passo ecoava a mesma pergunta. E se for verdade? E se toda a sua fortuna, sua honra, seu nome estivessem manchados por uma injustiça antiga? Leve Joana para o quarto antigo da ala leste, ordenou ele assim que entraram. Ninguém a incomoda. Dona Matilde abriu a boca para contestar, mas se calou ao ver o olhar do barão. Quanto aos documentos, continuou ele, ficarão comigo.
Joana entregou-os sem hesitar, porque naquele instante já não tinha mais nada a esconder. O dia seguinte amanheceu pesado. Álvaro convocou o advogado da família, um homem grisalho que conhecia cada segredo enterrado ao longo de décadas. Espalhou os documentos sobre a mesa do escritório, um a um, com cuidado quase reverente. "Quero que leia tudo", disse, sem pular nada. O homem ajustou os óculos, sério. À medida que avançava, sua expressão mudava. O que começara como ceticismo transformou-se em inquietação. "Essas assinaturas", murmurou, "são autênticas." Álvaro sentiu o estômago revirar. "Então é verdade?" O advogado respirou fundo. "Há indícios fortes de que Sebastião de Alencar foi acusado injustamente. E mais", fez uma pausa, "que houve manipulação direta para transferir as terras." O silêncio caiu como sentença. Álvaro fechou os olhos. O nome do pai ecoava em sua mente. A herança, a fortuna, tudo agora parecia contaminado. "Isso nunca deveria ter acontecido", murmurou. "Não", concordou o advogado. "E se isso vier à tona, haverá consequências graves." "Para mim", Álvaro respondeu firme. O homem assentiu. "E para Joana também. Ela será exposta, julgada, humilhada." Álvaro sentiu algo apertar no peito. "Não permitirei." Enquanto isso, Joana esperava. O quarto antigo era maior, mas mais frio. Sentada à beira da cama, ela apertava as mãos com força, tentando conter o tremor. Cada ruído no corredor parecia anunciar sua condenação. Ela pensava no pai. Lembrava-se dele erguendo-a no colo, dizendo que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que machuque. Ele morrera acreditando nisso. "Que não seja em vão", sussurrou. Quando Álvaro entrou, ela se levantou de imediato. "O senhor falou com alguém?" perguntou tensa. Ele fechou a porta. "Sim." Joana sentiu o coração parar. "E?" Álvaro a encarou longamente, como se estivesse diante de algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. "Seu pai foi injustiçado." As pernas de Joana fraquejaram. Ela levou a mão à boca tentando conter o soluço. "Então, eu não estava louca." "Nunca esteve", respondeu ele. O choro veio forte, contido por anos. Não era apenas dor, era alívio. Justiça tardia, mas ainda assim, justiça. Álvaro deu um passo à frente, depois outro. "Joana", chamou com a voz baixa, "tudo isso muda o que você é nesta casa." Ela ergueu o rosto assustada. "Como assim?" "Você não é uma empregada", disse ele com firmeza. "Você é a herdeira de um nome que foi roubado." O peso daquelas palavras caiu como um golpe. "Isso significa que eu não posso ficar", disse ela rapidamente, "que devo ir embora." "Significa o oposto", respondeu Álvaro. "Significa que eu tenho uma dívida com você." O olhar deles se prendeu por um segundo longo demais. "Álvaro", ela murmurou, sem perceber que o chamara pelo nome. Ele não a corrigiu. "O que sente por mim?" ele disse com esforço. "Não é um erro." Joana recuou um passo. "Não diga isso." "É verdade", insistiu, "mas também é perigoso, porque o mundo não perdoa", completou ela. O silêncio entre eles era carregado de tudo o que não podia ser dito. Álvaro estendeu a mão, mas parou no ar. "Eu vou tornar isso público", disse. "Vou limpar o nome do seu pai, mesmo que isso custe o meu." Joana sentiu o peito apertar. "E quando fizer isso", ela sussurrou, "o senhor me perderá." Álvaro engoliu em seco. "Talvez", admitiu. "Mas se eu não fizer, já terei perdido a mim mesmo." Ela fechou os olhos, porque sabia que aquele era o começo do maior sacrifício e também da maior prova de amor. Lá fora, Dona Matilde observava pela fresta da porta, o rosto endurecido. Se essa verdade vier à tona, pensou, muita gente vai cair, e ela não pretendia cair sozinha. O jogo estava armado, e o amor agora estava oficialmente em risco. A verdade não pediu permissão para entrar. Ela simplesmente explodiu.
Em poucos dias, o nome de Sebastião de Alencar voltou a circular entre os salões, igrejas e mesas de negociação. O passado, enterrado à força por conveniência, fora desenterrado com violência. Cartas reapareceram. Assinaturas foram comparadas. Testemunhas, antes caladas, começaram a falar. E com isso, a reputação do barão Álvaro começou a rachar. Ele sempre soube, diziam alguns. Criou a filha do homem que roubou, sussurravam outros. Tudo teatro, acusavam sem pudor. A casa, antes silenciosa, agora fervilhava de tensão. Joana sentia o peso dos olhares como chicotadas invisíveis. Já não circulava livremente. As criadas cochichavam quando ela passava. Algumas a evitavam, outras a encaravam com uma mistura de pena e desprezo. Para o mundo, ela não era vítima. Era ameaça. Eles me odeiam, disse ela certa noite, com a voz baixa, quando Álvaro a encontrou sentada no quarto antigo, olhando pela janela. Ele se aproximou devagar. Eles temem o que não podem controlar, respondeu. Estão tentando te destruir, retrucou ela. Por minha causa. Álvaro respirou fundo. Não, disse com firmeza, por causa da verdade. Mas no fundo, sabia que Joana tinha razão. Os negócios começaram a ruir. Parceiros se afastaram. Convites foram cancelados. O nome Montemor, antes sinônimo de poder, passou a ser pronunciado com cautela. E Dona Matilde alimentava o fogo. Ela não pertence a este lugar, dizia em voz alta o suficiente para ser ouvida. Olhem o caos que trouxe. Joana ouvia, sempre ouvia, e cada palavra se cravava fundo. O golpe mais cruel veio em público. Durante a reunião com os proprietários vizinhos, convocada para tratar da restituição das terras, um dos homens se levantou e apontou para Joana, que aguardava em silêncio ao fundo. E o barão pretende manter a filha do traidor sob seu teto? Perguntou com desdém. Ou ela também será devolvida como parte do acordo? O silêncio foi brutal. Joana sentiu o rosto queimar. Álvaro se levantou lentamente. Cuidado com suas palavras, disse controlado. Está falando de uma mulher inocente. Inocente? Riu o homem. Ou oportunista? Joana deu um passo para trás. Era demais. Antes que Álvaro pudesse reagir, ela se virou e saiu. Não correu, mas cada passo era uma derrota. Naquela noite, Joana tomou sua decisão. Arrumou a mala com mãos firmes, embora o coração estivesse em pedaços. Não levou os documentos, não levou nada que a ligasse àquele lugar. Apenas o essencial. Quando Álvaro entrou no quarto e a viu pronta para partir, o mundo dele parou. Não, disse a voz rouca. Não agora. Agora é o único momento possível, respondeu ela. Você prometeu ficar. Eu prometi a verdade, corrigiu. Não a destruição. Ele se aproximou desesperado. Eu posso protegê-la. Joana balançou a cabeça. Não pode, disse com tristeza. Porque o que eles querem destruir não é meu nome, é o seu amor por mim. Álvaro sentiu o golpe. Joana, se eu ficar, continuou ela, você perderá tudo. Seu filho, seu nome, seu lugar no mundo. E se você for embora, respondeu ele, eu perco você. Ela sorriu, triste. Algumas perdas salvam vidas. Ele segurou o rosto dela com as mãos, incapaz de se conter. Eu amo você, confessou, finalmente. Não como um erro. Eu amo não você. Como uma dívida. As lágrimas escorreram sem controle. E é por isso que eu preciso ir, sussurrou ela. Porque te amar não pode significar te destruir. Eles se abraçaram forte, como quem tenta gravar o corpo do outro na memória. Não houve beijo, houve despedida. Na manhã seguinte, Joana partiu, sem escolta, sem anúncio, sem olhar para trás. Álvaro observou da janela até que ela desaparecesse na estrada. Sentiu o peito vazio como nunca antes, nem mesmo quando enterrara a esposa. Porque agora a perda tinha escolha. E doía mais. Dias depois, a injustiça veio completa.
Uma acusação formal foi levantada contra Joana, alegando fraude e interesse indevido na restituição das terras. Um último golpe de Dona Matilde e seus aliados. Álvaro leu o documento com as mãos trêmulas. Não, murmurou. Isso não. Naquele instante, ele entendeu. Separar-se não havia sido suficiente. O mundo queria esmagá-la. E ele teria que escolher entre salvar o próprio nome ou salvar a mulher que amava. O tribunal improvisado no salão da prefeitura estava lotado. Não por justiça, mas por curiosidade. Gente que jamais se importara com Sebastião de Alencar agora disputava lugar para assistir à queda final de sua filha. Comerciantes, fazendeiros, viúvas, padres, antigos aliados do barão, todos queriam ver o desfecho daquele escândalo que sacudira a região. Joana entrou escoltada, de cabeça erguida. O vestido simples contrastava com a imponência do ambiente, mas havia nela uma dignidade que nenhum julgamento conseguia arrancar. Mesmo assim, seus dedos tremiam levemente. Não de medo por si, mas pelo que poderia acontecer a Álvaro se ele decidisse ir longe demais. Ela não o via ainda, e parte dela torcia para que ele não viesse. O juiz pigarreou, exigindo silêncio. Estamos aqui para avaliar as acusações de fraude, falsa identidade e manipulação de herança, anunciou. Contra Joana de Alencar, o sobrenome ecoou. Alguns cochichos atravessaram o salão. Joana respirou fundo. Quando ia responder, a porta se abriu com força. Todos se viraram. Álvaro entrou. Não usava as cores escuras habituais. Vestia-se como um homem pronto para ser visto, não para se esconder. Caminhou até a frente sem pedir licença, ignorando os murmúrios. Joana o encarou, atônita. Álvaro, sussurrou sem perceber. O juiz franziu o senho. Senhor, esta sessão diz respeito a mim, interrompeu Álvaro firme. Mais do que imaginam, um burburinho tomou conta do salão. Sou o barão Álvaro, continuou ele, e estou aqui para declarar publicamente que Joana é inocente. O senhor está se incriminando, alertou alguém. Não, respondeu ele. Estou corrigindo uma mentira antiga. Álvaro virou-se para Joana. Perdoe-me por ter demorado tanto. Ela sentiu os olhos marejarem. Os documentos foram apresentados, um a um. Cartas, registros, assinaturas, testemunhos antigos, finalmente trazidos à luz. O advogado explicou, com precisão cirúrgica, como Sebastião fora incriminado para que outros se apropriassem de suas terras. Entre os beneficiados, disse o advogado, estava a família Montemor. O salão explodiu em murmúrios. Joana fechou os olhos. Álvaro permaneceu imóvel. Meu pai errou, declarou ele em voz alta. E eu vivi do fruto desse erro. Não sabia, mas saber tarde não apaga a culpa. O senhor está disposto a perder tudo? Perguntou o juiz. Álvaro não hesitou. Estou disposto a perder qualquer coisa que tenha sido construída sobre injustiça. O silêncio foi absoluto. Então, algo inesperado aconteceu. Dona Matilde levantou-se. Isso é um absurdo, gritou. Essa mulher manipulou o barão, seduziu-o para se infiltrar. Joana sentiu o golpe como um tapa. Antes que pudesse reagir, Álvaro falou. Basta, virou-se para Matilde. Você sabia? Acusou. Sabia desde o início e escolheu mentir. O rosto da governanta empalideceu. Eu só protegia esta casa. Não, corrigiu ele. Protegia seus próprios pecados. O advogado apresentou a última prova, uma carta assinada por Matilde décadas antes, confirmando pagamentos e silêncios comprados. O salão explodiu. Matilde desabou na cadeira. Joana levou a mão ao peito. O juiz bateu o martelo. Está claro, declarou, que Joana de Alencar não apenas é inocente, como é vítima direta de uma conspiração antiga. As palavras caíram como libertação. Joana sentiu as pernas cederem. Álvaro correu até ela, segurando-a antes que caísse. E pela primeira vez, não se afastaram.
Lá fora, a multidão reagia com choque. Alguns aplaudiam, outros vaiavam, mas nada disso importava mais. O juiz concluiu: o nome de Sebastião de Alencar está oficialmente limpo. As terras serão restituídas à herdeira legítima. Joana chorou, não de alegria apenas, de encerramento. Quando saíram, o sol parecia diferente. Álvaro parou diante dela. Agora você é livre, disse com a voz embargada. Livre para ir, se quiser. Joana o encarou. E você? Eu perdi um título, respondeu ele, mas ganhei a verdade. Ela respirou fundo. Eu tentei te salvar indo embora. E eu precisei ficar para te salvar, respondeu ele. O silêncio entre eles era cheio de tudo o que sobrevivera. O que acontece agora? Ela perguntou. Álvaro estendeu a mão. Agora, se você quiser, caminhamos juntos, sem títulos, sem dívidas, sem segredos. Joana olhou aquela mão, depois para ele, e sorriu, pela primeira vez sem medo. Ela a aceitou. E naquele gesto simples, o amor deixou de ser proibido. Mas o fim ainda aguardava, porque nem toda ferida cicatriza sem dor. O mundo não se reorganizou de imediato depois da verdade. A justiça fora feita, os nomes limpos, as terras devolvidas, mas as feridas não desapareceram como poeira ao vento. Verdades antigas não apenas corrigem o passado, elas reorganizam o presente, e isso exige tempo. Joana sentia isso todos os dias. Agora, dona legítima das terras de seu pai, ela caminhava pelos campos com uma sensação estranha de pertencimento tardio. Tudo lhe fora roubado antes que pudesse compreender o valor. A casa simples que herdara estava de pé, mas vazia de vozes, risos, lembranças vivas. A justiça chegara. O pai, não. Às vezes à noite ela chorava não pela dor, mas pelo que jamais poderia ser vivido. Álvaro também aprendera a viver de outra forma. Já não era barão. O título se fora, assim como parte das posses. Alguns o evitavam. Outros o admiravam em silêncio. Ele aceitava ambos com a mesma serenidade. Pela primeira vez, não precisava provar nada a ninguém. Havia perdido poder, mas ganhara algo mais raro. Paz e Joana. Eles não correram um para o outro de imediato. Amor verdadeiro, aprenderam, não nasce da pressa depois da tempestade. Nasce da reconstrução, dos silêncios respeitados, do espaço para que cada um se reconheça novamente. Agora sem máscaras. Álvaro visitava Joana com frequência. Ajudava a restaurar a casa. Plantava, consertava. Trabalhava com as próprias mãos. Algo que jamais fizera antes. E Joana observava, às vezes em silêncio, às vezes sorrindo, às vezes chorando sozinha, ao vê-lo ali. Não por obrigação, mas por escolha. Você não precisa ficar, disse ela certa tarde quando o viu cansado. Álvaro sorriu. Eu fico porque quero, respondeu. Pela primeira vez, fico porque escolho. Ela entendeu. E algo se acomodou dentro dela. O pedido não veio com joias, veio com verdade. Numa noite tranquila, sob um céu cheio de estrelas, Álvaro segurou a mão de Joana com a mesma delicadeza do primeiro toque, aquele que quase o separara para sempre. Eu perdi um nome, disse ele, mas encontrei quem eu sou. Joana sentiu os olhos marejarem. E eu encontrei justiça, mas ainda tenho medo, confessou. Eu também, ele admitiu. Mas não do amor, só de não merecê-lo. Ele se ajoelhou na terra simples do quintal. Joana, você não me deve nada. Não precisa me salvar. Não precisa me pagar com amor o que foi feito por justiça. Eu só te peço uma coisa. Caminhe comigo se quiser. Como igual, como escolha. Joana chorou, porque pela primeira vez ninguém lhe pedia sacrifício. Apenas presença. Sim, respondeu ela. Eu fico. Eles se abraçaram ali mesmo, sob o céu aberto, sem aplausos, sem testemunhas, apenas verdade. O casamento foi simples, sem pompa, sem títulos, sem discursos grandiosos. Mas quando Joana entrou, caminhando com dignidade serena, todos se levantaram. Não por tradição, mas por respeito.
Álvaro a esperava com os olhos cheios. Quando se tocaram, não havia escândalo algum naquele amor. Havia sobrevivência. Anos depois, a casa voltou a ter risos, crianças correndo, terra cultivada, um lar construído com o que restara e com o que fora escolhido. Joana às vezes parava diante do retrato do pai. A verdade encontrou o caminho, sussurrava. Álvaro, ao vê-la, entendia algo simples e poderoso. O amor não apaga o passado, mas pode redimi-lo. E ali, sem títulos, sem segredos, sem medo, eles finalmente descansaram.